Com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje, só tua presença vai me deixar feliz, feliz. Só hoje. Você já experimentou o poder de só querer uma coisa? Bom, muitas pessoas querem tudo. E alguns dizem que esse negócio de querer um é só coisa de rico. Por quê? Coisa de rico? Não! Queria dizer, coisa de pobre. Que rico sempre quer 2, 3, mais, quer o mundo, quer tudo. Multimilionária. Qual é o seu padrão? Você tem padrão para isso? Ou tem só padrinhos? Quem tem padrinhos, né? Vamos lá, eu vou te contar uma história hoje que é do macaco metido e o jabuti sabido. Tem essa história aí para crianças, mas eu quero que você aplique essa história na sua vida. O macaco metido, certo dia foi criado um desafio e quem se desse melhor teria direito de pedir o que quiser. Empate acontecido entre o macaco metido e o jabuti sabido. O que o macaco metido pediu? Ele disse: eu quero comer todas as bananas que eu consegui comer em jejum. E o jabuti sabido imediatamente falou: bom, eu só vou querer uma, só uma coisa. E essa uma coisa é a minha coisa favorita, mas eu só vou querer uma. Chegado o dia, tentaram de todas as formas fazer o desempate, mas não foi possível. Então, o macaco metido foi lá e comeu sua banana. Diante do grande prêmio, comeu a primeira banana. Quando ele foi para pegar a segunda, o jabuti: opa, amigo, você não está mais em jejum? O macaco ficou espantado. Realmente o jejum acabou, comi um. E aí o jabuti falou assim: agora tragam para mim o meu frutinho favorito. E era uma determinada fruta. E aí, alguém pode contar para mim, por gentileza? Logo ele disse. E alguém chegou e falou assim: uma? Aí ele falou assim: tá, conta por gentileza. Aí o outro: ah, não, a gente já contou uma. Ele falou: não, tudo bem, você aqui já contou, mas você pode contar por gentileza? O próximo? Aí ele: uma, opa, é minha. Aí o outro vinha: uma, opa, é minha. Por que eu tô trazendo essa história? E por que eu quero que você reflita se você se encaixa mais no macaco metido ou no jabuti sabido? Você vive o dia de hoje plenamente, inteiro, com constância, e logo que ele passa você fala: só quero mais um dia pleno, completo, inteiro, como foi o meu dia de hoje? Ou você é aquela pessoa que fala assim: nossa, eu tenho tantos anos, eu ainda vou ter mais tantos anos de vida, e eu quero isso, eu quero aquilo, e começa a pegar uma coisa daqui, corre para outra ali, e assim você vai vivendo a vida. Outros falam: puxa, eu só tenho pouquíssimos anos de vida, e começa um desespero. Eu preciso fazer tudo porque eu só tenho tantos dias, né? Até calculam lá os anos, multiplica pela quantidade de dias, por horas, e daí a pouco ele começa até a deprimir. Puxa vida, chega ao fim de cada dia, tá esgotado. Ai, tinha que fazer isso, não fiz. Tinha que fazer aquilo, não fiz. E lá se foram 24 horas. E quando se vê, a vida passou. Pulamos daqui, pulamos ali e nada, de fato, me satisfez naquilo que eu tinha inicialmente em propósito em vista. Quem é você? Como você tem levado a sua vida? Venha pra cá. Aqui no Instituto Mão de Milhões, nós vamos te dar algumas ideias, vamos te fazer perguntas, questionar mesmo. Por quê? O questionamento te leva a agir. Enquanto você ficar só justificando que o seu dia tá cheio, sua agenda tá cheia, o seu dia é muito diferente do dia de todo mundo. Isso pode até ficar bonito, explicar tudo, mas isso não vai solucionar nada, não vai resolver nada da sua vida. E você precisa resolver coisas. Chegou um problema para você? Pega, é seu. Se fosse para mim, teria chegado para mim. Se fosse para Maria, para o João, para Bernadette, teria chegado para ele. Chegou para você, resolve, querida, é seu. Mas, às vezes, falta-nos habilidades. Às vezes, vai faltar, o que mais? Disposição. E, às vezes, nós mesmos não nos permitimos ir além de alguma coisa. O que nos prende? O que nos impede de ter a sabedoria de manter foco, colocar energia naquilo que nós queremos para alcançar o fim que desejamos? Aqui, esse devocional já são uma sementinha a cada dia que você tem aprendido as coisas e visto, né? Porque a gente traz
faz história, a gente conta, fala da nossa vida, como foi feita. Eu, em 2017, estava andando numa direção que ia me levar para lugar muito diferente daquele que eu estou hoje. Os posicionamentos vieram dia após dia, uma coisa por vez. E eu decidi que eu precisava ter uma raiz que sustentasse aquilo que eu queria, o propósito, o objetivo. Ter uma base forte. Ali, para mim, um objetivo era muito claro. E no primeiro momento era, se eu me tornasse uma mãe melhor, uma mãe que tivesse uma comunicação mais assertiva com meus filhos e tivesse autoridade diante deles, para ter o respeito deles sem a gritaria que eu aprontava naquele momento, já estaria muito bom. Foi em busca disso que eu comecei. Como é bom hoje ver que, embora com 3 praticamente adolescentes, apenas um fez 18 anos recentemente, eles sentam para conversar comigo coisas que certamente, se eu tivesse indo na direção que eu estava em 2017, em que eu sabia de tudo, tinha a receita do que era melhor para cada um, eles não teriam a confiança de falar comigo. Aqui as coisas são estabelecidas, limites são criados e nós temos clareza de que amigos são muitos e ao longo da vida mais e mais amigos vão entrando nesse rol, cada um com sua peculiaridade, cada um para momentos específicos. Mas que mãe é um papel, é um personagem e é mais que isso, é uma autoridade que você ganha dos céus para orientar aqueles filhos específicos. Aqueles que você vai precisar direcionar para um determinado rumo, para cumprir aquela missão específica. Aqui os papéis de mãe e filhos são estabelecidos. E, principalmente, o que eu não tinha lá, quando eu vivia esse desespero do grito, era a honra aos pais dos meus filhos. Colocar isso, entender que os nossos filhos não são nós mesmos, que os nossos filhos estão autorizados, pelos céus a fazerem, construir o caminho deles, com clareza, curando o que for necessário, daquilo que eles herdaram, receberam, não só das características físicas, mas também das habilidades, descartar habilidades que eles receberam que eles não querem, fazer uso de outras conforme quiserem, e tudo aquilo que os ancestrais vieram na frente, aplainando, cuidando, eles têm direito de a qualquer momento dar foco, colocar energia e cumprir a missão que Deus, Espírito Santo ali no coração de cada um vai estar orientando e iluminando para que ande naquela direção. Foi assim comigo. É assim com você, multimilionário. Você é muito, muito valiosa para Deus. Tudo, quando você busca essa resposta com verdade, com coragem e mantendo a humildade, Lembra que a soberba precede a queda? A soberba, o orgulho, é isso que pode te fazer cair, a vaidade. Mas, se você mantiver a sua humildade e você começar a olhar para dentro, silenciar os barulhos, os gritos, você vai começar a trazer direção, posicionamento para sua vida. E talvez seja a hora de dizer, só quero um dia integral, um dia fechado na minha vida, completo, pleno, hoje, agora. Não sei onde você está agora, mas de onde quer que você esteja, tem jeito.